Capítulo 16. A alquimia da alegria. O sorriso é uma verdadeira força vital, um poder que se pode considerar invencível, pois consegue triunfar das maiores resistências. Que vem a ser um otimista? Perguntava ao pai o filho de um lavrador. Olha, João, eu não sei explicar-te o sentido desta palavra, bem como o de muitas outras, conforme vem no dicionário, mas faço uma ideia do que ela significa. Provavelmente já te não lembras do teu tio Henrique, pois eu penso que se tem havido otimistas no mundo, ele foi um. Tudo lhe corria bem, e quanto mais custosa era a tarefa a fazer, tanto mais ele trabalhava com gosto e alegre disposição. Vinha à cava para o trigo, sob o ardor do sol, o que era para mim um dos trabalhos mais fatigantes. Uma vez que eu ficava um pouco para trás no serviço, Henrique olhou para mim fixamente e disse-me: "Isso vai bem, Jaiminho. Quando tivermos estas 2 carreiras cavadas e mais 18, estará o trabalho meio feito." E disse-me estas palavras com um ar tão alegre que eu não ficaria mais satisfeito se a tarefa já estivesse concluída e o resto do serviço fez-se sem custo. Mas a tarefa mais aborrecida para mim era limpar pedras do campo. Não havia outro remédio se desejássemos colher alguma coisa na velha herdade. Quando não tínhamos qualquer serviço urgente, havia sempre pedras para tirar, e cada lavra trazia ao cimo da terra uma nova camada de pedras, de modo que o trabalho de limpar o terreno tinha de ser feito novamente. Pois Henrique dizia que limpar o campo de pedras era a coisa mais divertida do mundo. Olhava para este trabalho de uma maneira diferente do de todas as outras pessoas. Uma vez, depois de feita a cava, e como não se podia cegar a erva por ele não estar em corte, eu dispunha-me a ir à pesca, quando nosso pai nos mandou apanhar pedras no campo. Eu ia e recusava-me a obedecer, quando Henrique me disse: "Vem daí, Jaime, eu sei onde há muitas pedrinhas de ouro." E que julgas tu que Henrique se tinha lembrado? Inventara uma espécie de jogo de pedras naquele campo, que chamava um jazigo de ouro. Levou-me para ali e eu iria jurar que estava nas minas da Califórnia. Assim, a brincar com as pedras que imaginávamos de ouro, fomos limpando o campo e o dia passou agradavelmente. E quando acabamos o nosso trabalho, Henrique disse-me: "A única diferença é que para enriquecer é preciso atirar fora essas pedras, em vez de as guardar." E embora isto não modificasse as minhas disposições, era certo que o trabalho se convertera numa diversão e que uma grande quantidade de pedras foi tirada do campo. Assim, como te disse há pouco, eu não sei dar-te a definição de otimismo, que vem no dicionário, mas se o seu tio Henrique não era otimista, não vejo quem o seja. Um espírito otimista é uma espécie de prisma que mostra nas coisas as cores do arco-íris, que são invisíveis ao pessimista. Não é o prisma que produz as cores do espectro. Elas existem por toda parte na luz, formada pelas diferentes cores do arco-íris. O prisma apenas decompõe a luz, tornando essas cores visíveis. Todo mundo devia ter uma lente otimista que lhe permitisse surpreender um aspecto bom e valioso nas coisas vulgares e descobrir as belezas que o rodeiam. É mal mostrardes pela expressão triste do rosto por uma atitude de desânimo, que a vida foi para vós uma decepção em vez de um prazer e de um triunfo. É triste ver algumas pessoas atravessarem a vida exprimindo azedume, amargura, achando tudo mal, vendo todas as coisas sob um aspecto sombrio, mostrando-se aborrecidas, causticantes, cínicas, pessimistas. Há criaturas que só veem as deformidades, o mal, a perversão, tudo quanto é deprimente e repugnante. O pessimismo é um terrível destruidor, não pode produzir nem criar absolutamente nada. Temos necessidade de pessoas que espalhem alegria, luz, que procurem afugentar tudo quanto é sombrio, acerbo e vicioso, de pessoas que saibam ver a beleza do universo e a perfeição do que Deus criou, e não um mundo feito pelo pecado, pela discórdia e pela doença. Precisamos de pessoas que vejam o homem e a mulher como Deus os fez, puros, são, sadios, e não como a mórbida caricatura feita pelo pecado, pelos maus hábitos de pensar e de viver.
Oh, que riqueza se contém uma alma cheia de sol! Sede sempre alegres em qualquer parte que estejais, e embora façais seja o que for. A alegria é o óleo lubrificante que obstará aos atritos e afugentará as angústias da vida. É um verdadeiro privilégio possuir um rosto sorridente, capaz de espalhar a luz por toda a parte onde esteja, de expulsar as trevas e de iluminar os corações tristes. Um rosto que tem o condão de fazer brotar a alegria nos corações desconsolados só com um olhar alentador e radioso. A faculdade de espalhar o sol em torno de si tem mais valor do que a beleza e a fortuna. Se quiserdes produzir o máximo do que sois capazes, conservai a vossa alma cheia de sol, cheia de beleza e de verdade, de pensamentos alegres e alentadores. Expulsai tudo o que possa tornar-vos infelizes e tudo o que vos constranja a vossa liberdade, tudo que vos entristeça ou deprima. Muitos dos leitores deste livro já ouviram falar de otimismo do sorridente Joezinho, o pequeno aleijado do sanatório marítimo de Long Island. Sofreu durante 4 anos de uma doença grave da espinha dorsal, tendo de estar imóvel todo aquele tempo sobre uma tábua. Todavia, era a mais feliz das crianças hospitalizadas, e apesar da dolorosa posição em que era obrigada a estar, tinha mais alegria do que nenhum outro naquela casa de dores. A prova de firmeza do caráter é essa faculdade de ficar alegre, sereno, cheio de esperança, até nas circunstâncias mais dolorosas. É fácil ser alegre e otimista quando tudo corre bem e se goza de uma saúde robusta. Mas é preciso possuir qualidades heróicas quando uma saúde má nos tira as forças e zomba das nossas ambições e estamos numa situação depressora. Carecemos de homens e mulheres que sejam alegres, que saibam rir e comunicar a esperança e a coragem. Superabundam as fisionomias enfiadas e lúgubres as atitudes glaciais, os modos retraídos. A alegria é uma verdadeira fabricante de milagres. Dá a força a todos os seres, duplica-lhes as faculdades e faz considerar a vida sob um novo aspecto. Nenhum homem pode ser completamente vencido sem ter perdido a sua alegria, o seu otimismo. Imaginai um homem que, como Emerson, creia num remédio para todos os males, numa satisfação para cada legítimo desejo da alma. Um homem que creia nos seus semelhantes, sejam eles quais forem, e que veja a beleza e a graça onde os outros só veem a fealdade e o tédio. Imaginai um homem que creia na existência de um grande princípio que mantém o mundo e o beneficia com seu poder, na existência de uma corrente que o leva para o céu. Um homem que creia numa causa benéfica e produtora de efeitos infinitamente superiores ao que poderíamos arquitetar. Um homem que não tente governar o universo, mas que confie simplesmente neste grande princípio. Imaginai um homem que creia no triunfo supremo da verdade sobre o erro, da harmonia sobre a discórdia, do amor sobre o ódio, da pureza sobre o vício, da luz sobre as trevas, da vida sobre a morte. Tais homens são verdadeiros benfeitores das nações. O homem que aprendeu a rodear-se de uma atmosfera de paz e harmonia, por mais ingrato e sombrio que seja o seu ambiente, atinge o cume mais elevado da cultura pessoal. Afinal, essa paz, essa sinceridade devem resultar da certeza de que só o bom e real é verdadeiro, por ser feito por Deus, e de que tudo o mais é falso, porque não vem de Deus. Teremos aprendido o segredo de uma verdadeira vida harmoniosa e científica quando compreendermos que a discórdia, a doença e tudo o mais que nos inquieta, perturba e agita apenas tem por causa a falta de harmonia, e são, portanto, falsas, contrárias à natureza do ser criado por Deus. Poderemos desenvolver, então, o que há de melhor em nós, a despeito do ambiente mais triste. Conheceremos o perfume e a beleza de uma vida serena, equilibrada até no seio da discórdia. Pensai no bem, expulsai o mal, enchei tanto o vosso espírito de tudo o que é bom, belo e verdadeiro, que dentro dele o mal não possa encontrar lugar. Se dentro da minha alma não houver harmonia, o sentimento da justiça, o amor pelo bem, pela beleza, pela verdade, todos esses dons não podem ter influências na minha vida. Se não houver no meu íntimo os sentimentos de Emerson, as suas palavras não farão vibrar a minha alma, nem os seus exemplos me impressionarão o espírito. Se não houver dentro de nós a beleza, não a poderemos encontrar em nenhuma parte do mundo.
Quando tivermos aprendido que há em nós bastante do divino para sobrepujar todas as faltas de harmonia, para fazer cessar toda a dissonância que prejudique a grande sinfonia divina, a nossa vida terá um alvo. Esse conhecimento será a vara de condão que há de transformar a alfurja em palácio. O diácono Brau salientava-se pelo reconhecimento que exprimia sempre nas reuniões em que se faziam preces com aplicação especial, apesar de ter perdido toda a família, o lar, as propriedades e a saúde. Os seus amigos espantavam-se com aquele reconhecimento. Brau aparecia sempre alegre e otimista. Ah, dizia ele, se eu tivesse perdido tudo no mundo, ainda agradeceria ao Senhor o terem-me ficado os 2 dentes que tenho na boca. Um cavalheiro que viajava no ocidente encontrou-se no mesmo vagão com uma velha senhora, que, de vez em quando, tirava da malinha de mão um frasco e atirava pela janela qualquer coisa, que parecia grãos de sal. O cavalheiro intrigado perguntou-lhe o que é que fazia. Oh, respondeu ela, semeio flores. Tomei há anos a deliberação de não viajar nunca em caminho de ferro, principalmente ao atravessar terras calvas e desertas, sem lançar sementes de flores pela janela. Vê aquelas lindas flores dos taludes, pois brotaram dos grãos que tenho semeado ao longo desta linha há alguns anos. Escreve alguém, esperança, alegria, boa disposição, semeai-as por toda a parte em que vos encontreis, como rosas pelo vosso caminho. Derramai-as em vez de animosidades e das alusões irritantes. Trocai por elas as insinuações e as queixas. Levai-as aos vossos companheiros de trabalho pelas manhãs e trazei-as de novo às vossas pessoas queridas ao fim da tarde. Distribuí-as no vosso escritório ou repartição e enviai-as pelo correio. Por toda parte e sempre com a alegria verdadeira cristã. Iluminai e aquecei com ela os lugares gelados e os corações empedernidos. A alegria em meios tristes e sombrios é como o brilho do sol a dissipar a tristeza de um dia tenebroso. É inestimável a influência de um espírito alegre. Basta uma gota de azeite para extinguir o rangedouro de uma roda. Assim, um pequenino raio de sol dissipa a sombra. O sol tem uma influência benéfica e reconfortante. É favorável à saúde. Alegra toda a natureza, aquece o coração do homem. Semelhantemente, um rosto que respira alegria consola os corações, dá força a outras vidas, comunica a coragem necessária para se vencer as dificuldades. Disse alguém, um rosto feliz é um presente que pode ser oferecido pelos pobres e ricos, pelos novos e velhos. É uma dádiva que todos podem fazer e que todos recebem com gosto. Está escrita numa língua que todos compreendem e traz uma mensagem que ninguém recusa. Dizia uma criada irlandesa, falando de uma visitante da casa em que servia. Só o ver-lhe o rosto me fazia bem. Como nós todos gostamos de encontrar rostos cheios de sol. Nunca nos achamos ocupados demais para não os fitarmos. Nada há que seja tão bem acolhido como o sol. O coração alegre torna azul o próprio firmamento. Todos nós sabemos que a própria paisagem parece sorrir-nos quando estamos contentes. Parece que o sol e as flores refletem a nossa alegria. Mas, se estivermos melancólicos e desanimados, toda a natureza se torna escura. Quando perdemos a faculdade de sorrir, imagens tenebrosas surgem no espírito, que se deixa invadir pela dúvida e pelo temor. A nossa imaginação torna-se mórbida, presa de alucinações que se apoderam da mente. Logo que a atividade espiritual cessa, quando a alegria se ausenta, vem a tristeza. Se de alguma coisa precisamos na nossa civilização excessivamente séria, é de homens e mulheres que saibam sorrir. Não custa mais a ter um rosto sorridente do que mostrar atitudes apreensivas. E que influência não tem em vós e nos outros essa diferença de expressão? Todos os que encontramos são auxiliados ou prejudicados pelas nossas irradiações. Tem uma importância real no mundo caminharmos na vida com ar prazenteiro ou de sobrancelha carregada. A alegria interior não só reflete na fisionomia, mas transforma toda a natureza que, como sabemos, toma um aspecto de harmonia com a nossa atitude. Já lá vai o tempo em que as pessoas de rostos graves, demasiadamente sérios, puderam dominar o mundo. Antigamente, a melancolia solene era considerada como sinal de espiritualidade.
hoje considera seu sinal de um espírito mórbido. A melancolia não exprime sentimento religioso. A verdadeira religião é cheia de esperança, de sol, de otimismo e de alegria. É alegre, amável e bela a religião ensinada por Cristo, e nada tem de aterrador, acerbo ou sombrio. O sol, os lírios campestres, as aves, as colinas, os vales, as árvores, as montanhas, os regatos, tudo que é belo lhe serviam de temas para ensinar. A sua doutrina era terna, animadora. O cristianismo era uma religião de alegria, de felicidade. Evitai ser tristes, rejubilai. Expungi do vosso espírito as preocupações, não penseis nelas. Olhai para as lindas perspectivas da vida, pensai com gratidão em tudo o que possuis de bom e sedes alegres. Diz Emerson, não pendureis nas paredes quadros lúgubres, nem conserveis sobre casos tristes e sombrios. Mostrando uma fisionomia apreensiva, confessais que morreram para vós as esperanças, que a vida tem sido para vós uma decepção. Adotai a divisa do quadrante solar, só marco as horas cheias de sol. Nada há melhor na vida do que a arte de esquecer, de sepultar tudo que nos for desagradável, tudo que nos causou mágoa ou retardou o nosso progresso. Quem pratica essa arte é independente do seu meio. Pode ser feliz sem dinheiro. É tão feliz nos maus como nos bons momentos. Pode gozar a alegria, quando os outros estão dominados pela tristeza. Mantém a serenidade da alma, quando os mais se sentem invadidos por ideias negras. O homem não foi criado para exprimir discórdia, mas para a harmonia, para irradiar beleza, verdade, amor, felicidade, plenitude, e não imperfeição, integridade e não deficiência. O tempo do nosso espírito não nos foi dado para o enchermos de tristezas e mortificações. Foi criado para nele recolhermos alegrias e bênçãos, para neles entesourarmos os grandes ideais, aspirações nobres. Não é difícil aprender que o bem exclui o mal, que o que é elevado exclui o que é baixo, que os motivos nobres, as grandes afeições, excluem os motivos vis, as perversidades. O bem luta contra o mal e vence-o. Amo, acima de tudo, a alegria triunfante, que pratica nobres feitos, sorrindo e cantando. A alegria do soldado que de tudo tira o melhor partido, que tempera o seu rancho com a pilhéria, que ri na sua tarimba, como se estivesse deitado num leito confortável. Encara sorridentemente a inclemência do tempo e cantarola os cantares da sua terra, enquanto limpa a sua espingarda. É um dom maravilhoso praticar essa alquimia mental, que torna atraente a própria pobreza, que vê e encontra sempre um aspecto jocoso nos próprios infortúnios. Viajei um dia com um mancebo que, por índole, praticava essa alquimia, transformando em ouro os casos mais desagradáveis. Encontrava gozo nas situações mais vulgares e até mais críticas. Tinha o dom de ver sempre o aspecto cósmico das coisas e fazia rir toda a gente. Uma vez fomos tão mortificados pelas pulgas num motel de Viena que não pudemos dormir. Ainda estou a ver o meu jovem amigo sentado no chão, a rir e a dizer-me que acabava de apanhar a pulga maior, de certo a mais formidável de todas, o general daqueles inimigos. Possuímos tudo quando temos a arte de olhar com otimismo para as pessoas e coisas. O mundo é um espelho que reflete a nossa própria imagem. Se lhe sorrimos, ele sorri-nos. Se choramos, mostra-nos um aspecto triste. Se tendes vivido deprimidos, miseráveis, aprendei a desprezar pequenas arrelias que destroem a paz de tantas pessoas. Aprendei a bela arte de gozar o bem que pode dar-vos cada pessoa, o bem que podeis encontrar em cada coisa. Extraí, como a abelha, de todas as flores o vosso mel. Habituai-vos a colher qualquer coisa boa das experiências da vida. Cada uma delas pode concorrer sempre para vos enriquecer a vida. Podeis receber um auxílio, um serviço de todas as pessoas que encontrardes. Em todos os casos, em todas as situações, há sempre uma utilidade. Por que não haveis de experimentar surpreender o bom aspecto das coisas, e o que pode haver de favorável para vós nos vossos semelhantes? Conta-me assim uma senhora que aplicara a sua atividade à vida comercial uma interessante experiência por ela feita. Parti um dia para o meu trabalho com a resolução de experimentar o poder dos pensamentos alegres, porque muito tempo vivera triste e desalentada. Dissera a mim própria:
Tenho notado várias vezes que um feliz estado de espírito influi maravilhosamente na minha saúde. Quero experimentar o mesmo sobre outrem, a ver se a disposição benéfica do meu espírito terá a mesma influência. A princípio, tinha apenas interesse em satisfazer a minha curiosidade, mas à medida que seguia o meu caminho, foi se fortificando o meu propósito e a convicção de que, na verdade, era feliz, de que toda a gente me tratava bem. Sentia-me cada vez mais animada e notei com surpresa que a minha atitude era mais firme e direita, o meu passo mais ágil. Tinha a sensação de caminhar sem pôr os pés no solo. Inconscientemente sorria. Contemplava os rostos dos homens e mulheres que iam passando e notava neles tanta tristeza, ansiedade e aborrecimento que me comovi e desejei comunicar-lhes um pouco do sol interior que me iluminava. Chegada ao escritório, cumprimentei a senhora que desempenhava as funções de guarda-livros e disse-lhe uma amabilidade que não saberia dirigir-lhe, se não estivesse sob aquela benévola disposição de espírito, pois tem um gênero um tanto mordaz. As minhas palavras estabeleceram entre nós a cordialidade durante todo o dia. A empregada sentiu o reflexo da minha amabilidade. O diretor do escritório era um homem muito ativo e preocupado com os negócios. Quando me fazia uma observação qualquer, eu sentia-me sempre, porque fui sempre suscetível, por índole e por educação. Mas naquele dia eu resolvera que nada me perturbaria e, assim, uma observação dele a respondi prazenteiramente. E a sua fronte desenrugou-se e entre nós estabeleceu-se uma amigável cordialidade que durou todo o dia, pois eu não estava disposta a consentir que nenhuma nuvem viesse toldar a luz a mim e aos que me rodeavam. Deu-se o mesmo na minha pensão. Eu que me sentira isolada, quase estranha, encontrei simpatias e afetuosas amizades. Se formos meio caminho ao encontro dos outros, também eles se aproximarão de nós. Assim, se pensais que o mundo não vos trata bem, não pensareis mais tempo para dizerdes a vós mesmos: quero continuar a ser jovem, apesar dos meus cabelos brancos. E se não corre tudo como eu desejaria, eu é que quero viver para os outros, fazendo surgir o sol no caminho de quem encontrar. Achareis a felicidade semeando flores em volta de nós. Nunca desejareis ter amigos ou companheiros, e acima de tudo, a paz de Deus encher-vos-á a alma. Há pessoas que só sabem fazer vibrar notas de tristeza, que do melhor instrumento só arrancam sons ásperos e discordantes, espalham por toda parte o pessimismo. Os seus cantos são dolentes e gemebundos. Todas as coisas têm para elas um aspecto mesquinho, miserável. Em todos os seus quadros predominam as sombras. Não vê em volta de si nenhuma luz, alegria ou beleza. O seu olhar é sempre sombrio, queixam-se das dificuldades da sua vida, da falta de dinheiro, só mostram mesquinhez e retraimento. Nada lhes anima, dilata e engrandece a vida. Para outros é exatamente o contrário. Estes não espalham nenhuma sombra, irradiam sempre o sol. Os botões abrem-se quando eles lhes tocam, e espargem aromas e belezas. Nunca vos abordam que vós não os alegrem. Nunca vos falam que não vos inspirem bons pensamentos. Semeiam flores onde quer que estejam. Praticam a aventurosa alquimia que transforma a prosa em poesia, a hediondez em beleza, a discórdia em harmonia. Veem o que há de melhor em todos e preferem sempre palavras amáveis e alentadoras. Nenhum hábito vos proporcionará mais satisfação e vos enriquecerá mais do que o de fazer bem aos outros, sempre que se vos oferecer ensejo. Se não tiverdes dinheiro para dar, podereis oferecer sempre uma alegre disposição de espírito, a vossa reconfortadora simpatia, a vossa bondade, as vossas palavras alentadoras. Há mais corações ávidos de simpatia, de amor, de alegria, do que de dinheiro. E simpatia e amor podereis sempre dá-los, concorrendo assim para a felicidade alheia.